Meus caros, a Vaza Jato mostrou algumas mensagens, digamos, antirrepublicanas de Deltan Dallagnol e Moro. Mas o que a Vaza Jato realmente fez, segundo a tese da Paula Schmidt, jornalista séria, foi mostrar as entranhas de jornalistas corrompidos. Ela acha que isso explica muitas guinadas. Eu não sei se é o caso do Reinaldo Azevedo, longe de mim ser leviano, mas que guinada. Para País dos Petralhas, País dos Petralhas para o maior defensor dos petralhas que existe na face da Terra. Quando o Petralha, Lulo 22, também conhecido como Juiz Eduardo Apio, é pego com a boca na botija, Reinaldo Azevedo faz, abre aspas, sua análise. E daí que ele responda. As provas contra o Lula vão aparecer na sentença absurda de Moro? Moro é o suspeito, não o Apio, gente. O TRF4 passará a ser o Moisés de Michelangelo do direito? Não, é o Apio e o Fachin e o Toffoli, que são o Michelangelo, o Donatello e o Rafael do judiciário. No que se transformou Reinaldo Azevedo, minha gente? Bom, o pai do tal juiz, que o Reinaldo Azevedo trata como um caso pequeno, ele que se defenda, né? O pai do juiz, afastado da Lava Jato, foi citado na lista da Odebrecht, aquela que a Justiça Michelangelo do Brasil, na mão do STF e companhia, destruiu a planilha da propina. Ele foi citado, pelo visto, tem a família toda comprometida, né? Que tenta achacar a família toda de desembargador do outro lado. Do lado sério, TRF4, que os petralhas acusam. Bom, já que eu estou falando do STF, eles vão retomar o julgamento que pode liberar porte de droga para uso pessoal no Brasil. O que eu penso disso? Eu já defendi legalização de droga no Brasil, quando eu era libertário. Hoje eu sou muito cético, contra. Eu sou contra mesmo. Eu acho que não é o caminho. Mas mais do que isso, eu sou contra o ativismo do Poder Judiciário. Vamos discutir porte de droga, o que é facilitar o tráfico? Não querem porte de arma, mas querem o porte de droga. Eu prefiro o porte de arma, até porque os bandidos já andam com arma de forma ilegal. Eu quero que cidadãos de bem possam andar também armados, como acontece nos Estados Unidos. E eu sou contra o porte de droga, que é facilitar o traficante. Mas o ponto central aqui é, não cabe ao STF. Porque o STF não é legislador. Ponto. Assunto encerrado. Próxima pauta. Cada um no Brasil tem dificuldade de pensar dessa forma, principiológica, e prefere olhar e falar: eu quero legalizar a maconha, que eu quero andar com meu camarão no bolso, né? Meu cabelo dread. Então eu sou a favor do STF julgar isso. Não! Não é esse o caminho. Meu ponto agora é que Marcel Van Hatten escreveu na coluna da Gazeta do Povo que a democracia, a liberdade e justiça, o povo brasileiro decidiu voltar às ruas com esta pauta. Nada mete mais medo em político e poderoso do que o povo na rua, já dizia Ulisses. Não resta, pois, outra alternativa ao povo brasileiro senão voltar às ruas. O que eu penso disso? Primeiro, Marcel Van Hatten é um deputado que eu respeito. Corajoso, liberal convicto, independente, nunca foi bolsonarista e, ao mesmo tempo, fiel aos valores da República, liberais, clássicos e até conservadores em muitos casos. Mas ele sempre andou muito próximo da turma do Deltan e de alguns do MBL, que ele andou se afastando, o Partido Novo, ele conseguiu afastar essa turma lá dentro, a turma do Amoedo e tudo. Então ele tem crédito comigo. Minha dúvida é se tomar as ruas de volta hoje não é fazer o jogo exatamente
do sistema, dos tucanos, do MBL, do Amoedo, que querem a ideia do teatro das tesouras, a direita permitida. Quer dizer, pode destruir o Daniel Silveira, pode destruir o Alan dos Santos, pode me destruir, pode destruir o Paulo Figueiredo, pode perseguir um monte de bolsonarista. Aí chega no Deltan Dallagnol, não, aqui não. Vamos às ruas defender o Deltan. O Deltan não é um conservador. Não é. Ele é um cara com uma visão positivista do Estado, acha que tudo se resume à corrupção, o que é uma visão muito limitada da coisa. Já falei sobre isso numa live exclusiva para os apoiadores, que foi muito elogiada. Se você não é um dos 1.200 e poucos apoiadores, reconsidere isso. Menos de $5 por mês. E você tem acesso a muito conteúdo exclusivo. rodrigoconstantino.locals.com. Tenho dúvidas, meu caro amigo Marcelo, se hoje não seria fazer o jogo dessa turma. Agora, o que eu sei é que a gente tem direito também ao humor. As imagens do Deltan Dallagnol com a multidão, com a pequena multidão que ele arrastou, viraram o seu bar mitzvah. A gente tem direito a rir, até porque o tom do Deltan Dallagnol é muitas vezes messiânico. Parece o do povo escolhido. Bom, não venham me acusar de antissemitismo, eu sou um profundo admirador do povo hebreu. O capítulo maior do Esquerda Caviar, que eu estou pensando em reescrever com vários capítulos novos, foi sobre a judeofobia. Era tão grande que o meu editor à época, aquele sujeito que já foi meio sério, meio conservador, Andreasa, falou que tinha que dividir ao meio. Aí virou um apêndice sobre a islamofobia. Então, eu não estou sendo antissemita, longe de mim, mas ele tem um tom messiânico e, de novo, eu não aceito voltar às ruas se o preço for fingir que o MBL e o Deltan são o ápice da oposição ao PT e expurgar da cena política eu, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, o Daniel Silveira, o Joaquim, o Nicolas Ferreira e por aí vai. Então temos que tomar cuidado com isso. Agora, sobre o Deltan, eis o que o Pacheco disse. Um equívoco na cassação. Um equívoco. Gente, falem de pusilanimidade. O presidente do Senado é o maior cúmplice do abuso de poder do STF no Brasil hoje. O seu tentáculo do TSE cassou de forma ilegal o Deltan, e o presidente do Senado tem o que a dizer? O que você pensa sobre isso? Um equívoco. Um equívoco. É um paspalho mesmo. Cúmplice. Cúmplice da ditadura em curso, e nunca esqueceremos disso. É um regime que usa o seguinte critério: se a Lava Jato condenou um dos nossos, ela é um instrumento de uma quadrilha que pratica tortura, que delação premiada é tortura e blá blá blá. E o Moro é suspeito e blá blá blá. E na hora de condenar o Collor, por que o Collor é corrupto? Não. Porque o Collor apoiou o Bolsonaro, todos eles vão votando a favor da condenação. O novo voto veio do Toffoli, o ex, entre aspas, advogado do PT, que não foi suspeito para votar no mensalão do PT, tá? E que foi o responsável por abrir esse inquérito do fim do mundo, que a gente esquece, a gente fala do Alexandre, com toda a razão, virou o pitbull, mas o Toffoli foi quem abriu. O advogado do PT foi quem abriu o inquérito. E deu no dedaço, sem sorteio, para a relatoria do Alexandre de Moraes. Tudo de carta marcada, tudo bem articulado. Tá bom? Então o Collor está sendo caçado pelos motivos errados, não por corrupção. Viu, Moro e Deltan? Corrupção, que bom, pegaram o Collor. Não! Se é um instrumento só de um lado, é um instrumento de perseguição política, não de combate à corrupção. É o óbvio ululante.
Bom, a partir da semana que vem nós vamos curtir juntos uma série Rolê pelo Rio. Tantos lugares do nosso Rio de Janeiro, do nosso estado, que tem a ver com a minha história, que tem a ver, enfim, com a minha trajetória. Eu acho que você vai curtir. Valeu! Valeu, malandragem! Uhul, sou o típico malandro carioca e virei blogueirinho de turismo no Rio de Janeiro. Quem sou eu? Ex-governador condenado a mais de 300 anos de prisão, corrupto, confesso, roubou tudo que tinha direito, joias e os cambau. Mas tá solto. Vamos festejar o combate à corrupção? Até o Moro teve que trazer o nome desse sujeito à tona quando o blogueirinho petista da Globo News, aquele Otávio Guedes, foi tentar discutir com ele, em vez de entrevistá-lo, sobre a questão do Deltan. E ele teve que puxar da cartola o caso do Sérgio Cabral, para falar do STF, da Justiça. Então, vamos parar de bancar o trouxa e fingir que há alguma justiça nesse puteiro, para voltar ao termo inicial, da festa infantil que se tornou o Brasil. Muito obrigado a todos.